Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós entregamos a Ti, ó Deus, a nossa casa, o nosso futuro, o destino, e pedimos a Tua força, pedimos a Tua graça, e que o Senhor faça justiça em favor de cada um de nós. Que toda injustiça, maldade, mentira, difamação, invenção, calúnias, que o Senhor faça justiça. Pedimos justiça total e completa. E oramos, ó Deus, por livramento do Senhor. Oramos para que o Senhor proteja a nossa casa, proteja nossos filhos, guarde a entrada e a saída de todos nós. Oramos também pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, porque cremos que Jesus Cristo cura. Nossa fé está em Jesus. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo e oramos por um milagre de Deus agora. Senhor, toque na vida dessa mulher que não consegue engravidar. Nós liberamos uma palavra profética, que o milagre acontecerá. Oramos também por toda pessoa que tem algum tipo de impossibilidade, para que a maravilha do Senhor toque no corpo dessa pessoa, restaure completamente a sua vida, sua saúde, sua força, seu vigor. Oramos também para que todo aquele que está sendo atacado emocionalmente, que essa pessoa receba a força do Senhor, essa pessoa seja fortalecida pelo Teu poder, meu Deus. Que o poder de Deus toque na vida deste homem, o poder de Deus toque na vida dessa mulher. E nós quebramos agora todo espírito de confusão, de contrariedade, de maldade contra nossas vidas e declaramos: maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Citamos o Salmos 91, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu Deus, que o Senhor possa trazer alegria para a nossa casa, que o Senhor possa abastecer a nossa casa de amor, de paz, de força, de união, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, tira do caminho dos nossos filhos o que não vem do Senhor, mas o que for do Senhor, mantém. O que for do Senhor, abençoe. O que for do Senhor, multiplique. No nome de Jesus eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração, todo clamor, que o Senhor derrame graça sobre teus filhos e filhas, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe o teu caminho. Eu venho aqui com uma palavra profética sobre a tua vida e no final eu quero fazer uma oração especial por você, em nome de Jesus. Eu já vi muitos milagres na vida, eu já vi grandes operações de Deus. Agora, há poucos dias atrás, diz que em um evento cristão, uma pessoa foi curada e levantou da cadeira de roda. Bem, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus cura. Eu acredito que para Ele não há impossíveis. Eu acredito no sobrenatural de Deus. Há alguns anos atrás, eu estava fazendo uma cruzada e uma mulher que ela veio, o marido dela a trouxe. Eles vieram de táxi na época e no meio da oração, essa mulher, ela sentiu uma força vindo sobre as suas costas e ela foi completamente curada. Ela levantou da cadeira de roda e ela não quis voltar de táxi, ela voltou de a pé para casa. Ela voltou de a pé, ela queria caminhar e isso me marcou muito. Então, quando as pessoas dizem que viram milagres, eu acredito. Eu sou uma pessoa da fé. Nada é impossível para Deus. Não há impossíveis para Deus. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus do sobrenatural.
E hoje eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você, que é 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Se você ler a Bíblia apenas por ler, sem a revelação do Espírito, aquilo não vai trazer o proveito que poderia trazer. As pessoas entendem mal, até mesmo que a palavra de Deus ela ensina, quando eles não olham com as lentes do Espírito. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E hoje eu quero falar um pouco sobre mentalidade. Nada muda até a sua mentalidade mudar. Isso é muito forte que eu estou te ensinando. Nada muda até que a sua mente mude. E por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz que Nicodemos, que era um homem muito importante, foi ter com Jesus. E Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo. Mas ele não entendia como que isso podia acontecer. Ele pensava, será que quando eu me entregar a Deus, eu terei que voltar ao ventre materno para então nascer de novo? E Jesus disse que não, que ele não compreendia as coisas do Espírito. É muito importante você mudar a sua mentalidade. Caso contrário, o que Deus falar para você vai ser sempre uma loucura. Vai ser sempre uma coisa assim impossível, improvável de acontecer. Mas quando você lê a palavra com os olhos do Espírito, você começa a ver o que você não via antes. Por isso, nada muda até que a sua mente mude. Você pode mudar de lugar em vez da velha mentalidade. Você pode mudar de casa e permanecer com uma velha mentalidade. Você pode trocar de roupas e permanecer com uma velha mentalidade. Porque a nossa mentalidade, ela não é mudada quando nós vamos a um novo lugar ou compramos uma nova casa. A nossa mentalidade, ela é mudada quando ela passa por um processo. É por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente tem que ser renovada. E a Bíblia então diz, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não se experimenta a vontade perfeita de Deus se você não renovar a sua mente. Tem gente com a mente velha. Eu não estou falando do corpo de uma pessoa da idade, estou falando da mentalidade, uma mentalidade velha, uma mentalidade que não foi renovada. Ou seja, a pessoa quer ter os mesmos resultados com a mesma mentalidade. Você não tem como ter novos resultados com a mentalidade antiga. A maior tragédia da vida, como disse Miles Monroe, não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. Porque isso é uma questão de mentalidade. A mentalidade certa faz ver a vida com propósito. Isso significa que, para você viver o que Deus tem para a sua vida, você tem que descobrir o seu propósito. Você não foi simplesmente jogado aqui nessa terra para ser mais um, ou para conquistar algumas coisas e criar os teus filhos e levar eles para a escola e estudar algumas coisas e ter alguns momentos de prazer. Não, Deus te criou por um propósito. Quando você está vivo, você tem que explicar o que está fazendo com as suas horas, com seus minutos, com a sua energia, com seus talentos e com o seu tempo. Sabe por quê? Porque Deus nos colocou aqui nessa terra por um propósito. Então, eu preciso justificar para Deus como que eu estou vivendo os meus dias aqui nessa terra. Será que eu estou vivendo os meus dias de acordo com o que Deus preparou para a minha vida? Porque o homem, ele traça planos, ele faz projetos, mas isso não significa que esse seja o plano de Deus para ele. E a maioria das pessoas vive a vida como um experimento.
Isso significa que tem gente que, sabe, não tem fé na vida que tem. E não tem fé porque não sabe o seu destino, não conhece o seu propósito, não descobriu, sabe, o porquê que Deus o colocou diante de algumas pessoas, o porquê que Deus o colocou em alguns lugares. Até hoje, ele está tateando no escuro, porque não conseguiu entender o propósito divino para a sua vida. E a sua mentalidade, ela vai ser muito responsável pela descoberta do seu propósito. Porque é incrível, gente. Eu estava até meditando sobre isso. Quando Jesus me chamou para o ministério, sabe, eu tinha um outro propósito na vida. Eu tinha, na verdade, não era um outro propósito, eu tinha um outro plano. Mas o plano que eu tinha não estava alinhado com o propósito. Às vezes você tem muitos planos na vida, mas aqueles planos estão totalmente fora do propósito. É por isso que eu creio que uma pessoa só vai descobrir o seu propósito a partir do momento que Deus revelar para ela. A partir do momento que ela entender, que Deus mostrar isso para ela. Não é o tipo de coisa que a gente vai se gloriar e dizer, sabe, eu fiz tudo por mim mesmo para descobrir o meu propósito, eu encontrei o meu propósito. Não, eu acredito que isso é uma revelação de Deus. Se o propósito vem de Deus para a nossa vida, então eu preciso acessar a Deus para descobrir o meu propósito. Existe um senso de destino em sua vida? Ou você está vivendo, sabe, um dia de cada vez, esperando com que venha a aposentadoria e você aproveite alguns dias e depois você venha a descansar? Você não é um erro. Aliás, até descobrir a sua razão pessoal de viver, você nunca se sentirá realizado. E isso é uma coisa que você tem que colocar na sua mente. Eu só irei me sentir realizado a partir do momento que eu descobrir o meu propósito. E quando você descobre o seu propósito, sabe, as coisas não são pesadas. Mesmo que você tenha um grande trabalho, muitos desafios, você sabe que você está vivendo o que Deus preparou para você viver. Por isso, eu estou convencido que todos nós fomos criados para um propósito, equipados com potencial e também projetados para um destino específico criado por Deus. Então eu preciso descobrir o que Deus tem para mim. Você já sabe o que Deus tem para você? Alguns de nós pensam que todo mundo vai ser empresário, todo mundo deve ser rico, todo mundo deve ser um comunicador, mas o propósito para cada pessoa é distinto. A Bíblia diz que algumas mulheres, o trabalho delas era só servir o ministério de Jesus. Elas não tinham o trabalho, sabe, de comunicar, elas não tinham o trabalho de ser como uma apóstola, não. O trabalho delas era servir o ministério de Jesus. Algumas pessoas querem apenas estar nos holofotes, porque eles pensam, esse é o meu destino. E os anos passam e nem sempre o destino de uma pessoa é estar nos holofotes, às vezes é estar nos bastidores. É ser como algumas mulheres que serviam o ministério de Jesus. O trabalho delas era servir, e a Bíblia diz que inclusive serviam o ministério de Jesus com seus bens. Às vezes você vai servir um ministério, mas talvez nunca pegar no microfone. E outras vezes, Deus quer que você pegue o microfone, que você seja uma comunicadora, que você seja uma influência na vida de outras pessoas. Por isso que muitos estão presos sob o medo que têm de pessoas, porque não descobriram o seu propósito. Então eles ficam pensando o que o outro vai me fazer, ou o que pode me fazer o homem, ou será que eu não vou ser rejeitado? Será que eu vou ser aceito? Quando você caminha no seu propósito, não importa se as pessoas te apoiam, importa se o céu te apoia. E até você descobrir o seu propósito, você nunca poderá maximizar o seu potencial. E quando você encontra seu propósito e potencial, você se torna imparável. Você se torna alguém que
por mais que venha lutas, por mais que venha gente contra você, você permanece firme, porque você conhece seu potencial e você conhece seu propósito. Você já sabe seu propósito? Já conhece seu potencial? Nenhuma opinião humana pode te atingir quando você descobre o seu propósito na vida. E tudo isso é uma mentalidade, porque quando você descobre o seu propósito, a sua mentalidade ela é blindada. Porque você sabe, eu preciso fazer isso. Sabe, é como se você estivesse conectado ao teu destino, conectado ao que Deus tem para a sua vida, independente do que acham ou do que deixam de achar. Enquanto nós permanecermos sem procurar o nosso propósito, sem buscar isso, talvez nós estejamos perdendo tempo com coisas que só estão consumindo nosso dinheiro e nossa energia. Agora, você já parou para pensar qual é o lugar mais rico do planeta? Qual é o lugar mais rico aqui dessa terra? O Miles Monroe, ele falava, ele já não está aqui entre nós, mas deixou poderosos ensinos para nos abençoar. Ele foi um pastor, foi um doutor, foi um mentor de inúmeros empresários no mundo inteiro, e ele falava uma coisa: o lugar mais rico do planeta não são os lugares onde tem petróleo, onde tem grandes reservas de ouro ou grandes reservas de prata, mas é num cemitério. E daí ele explicava que no cemitério havia livros que não haviam sido escritos, músicas que nunca foram cantadas, projetos que nunca saíram do papel, potencial que foi enterrado. Ou seja, há pessoas que morrem com tudo aquilo que Deus colocou dentro delas, porque não tiveram a coragem ou às vezes não encontraram o seu propósito, acharam que aquilo não era importante, acharam que a ideia não era importante, acharam que nunca poderiam fazer aquilo. A mentalidade, a falta de uma mentalidade vencedora faz você morrer com aquilo que Deus te deu. Por isso que nós temos que ter uma mentalidade que descobre o propósito e que vive com intensidade o que Deus tem. Existem 3 meios práticos para uma mudança de mentalidade. A palavra de Deus muda a sua mentalidade, mas não apenas ler ela, mas ler ela com as lentes do Espírito. Relacionamentos certos, porque se você se conecta com gente que nunca foi a lugar algum, gente está cada vez mais frequente. Pessoas que nunca conquistaram na vida querem ensinar aos outros. Pessoas que você olha, sabe, elas têm muito conhecimento, mas elas nunca construíram nada na vida. Você está se relacionando errado. Você tem que se relacionar com pessoas que constroem, pessoas que têm legado, pessoas que carregam algo de Deus, algo divino na vida delas. E a terceira coisa, esteja nos ambientes certos. Os ambientes certos vão ajudar você a mudar a sua mentalidade. E creia, se não mudar a mente, a vida não muda. Tem que mudar a mentalidade. Peça ao Espírito Santo hoje para lhe ajudar a mudar a mentalidade para que você viva uma vida de propósito. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91 e quero também fazer alguns convites para você. O meu primeiro convite é que o domingo agora eu estarei ministrando na igreja aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 da manhã. Tem culto às 9 e às 18h30. Eu estarei no culto das 9 da manhã. E no final do culto eu estarei orando por quem está doente fisicamente e emocionalmente. Jesus cura. Eu creio em Jesus. A minha fé está em Jesus. E eu quero convidar você a vir. Nós estaremos fazendo oração. Eu estou toda essa semana de jejum. Eu só vou entregar meu jejum no domingo. Toda essa semana eu estou de jejum. Estou crendo que Deus vai fazer coisas muito grandes nesse domingo, em nome de Jesus. E também, você que é meu aluno na Academia Kindle, nós vamos entrar no módulo mais importante da academia na semana que vem, que é o treinamento profético dentro da academia. Eu vou ficar 2 meses
dando esse treinamento profético para todos aqueles que são nossos alunos dentro da Academia Kingdom Global. Se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. Você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da Academia Kingdom Global. Amém? E também nossos livros que vão abençoar você tremendamente. Café com Jesus Kids, que vem com canetinha para as crianças. O Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Juntando os dois livros, tem mais de 700 orações. Então, vai edificar o seu dia, vai abençoar você quando você sair de casa. Amém? Então, adquira nossos livros em nosso site www.vinicius17.com.br. Aqui na descrição do meu vídeo já tem os links para você depois clicar e adquirir. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e quero convidar você que está aqui pela primeira vez no canal a se inscrever. Vamos andar juntos. Se Deus te trouxe aqui, existe um propósito. Eu não creio que algo seja aleatório. Às vezes as pessoas dizem assim, eu ouvi, eu gostei, mas, sabe, eu não tenho tempo para acompanhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, quando Deus nos apresenta para uma pessoa, é porque Deus quer nos abençoar através daquela pessoa. Às vezes pelo conhecimento que ela tem, às vezes pelos dons e talentos que ela carrega, às vezes pelas direções que Deus vai nos dar através daquela pessoa. Nada, absolutamente nada é aleatório, nada. Você não me conheceu por acaso e eu creio que eu não estou aqui. Esse é o meu propósito. Você encontrou alguém que está vivendo o seu propósito. Foi Deus que me colocou nesse lugar. Foi Deus que me colocou aqui diante de você. Então existe um propósito. Amém? É por isso que eu quero convidar você a se inscrever aqui. E gostaria que você me ajudasse a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que pudermos. As pessoas precisam aprender a ser generosas. Generosas com aquilo que recebem. É uma bênção que você está recebendo, mas eu convido você a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder essa live agora. Mande aí para amigos, para parentes, para grupos que você está. Me ajude a semear a palavra de Deus. Essa é a mentalidade nossa. Sabe, as pessoas não ajudam quem elas não conhecem. Mas se você é abençoado por uma pessoa, ou de alguma forma aquela pessoa faz o bem, e você a ignora, você está perdendo uma oportunidade de ser abençoado. Por quê? Porque quando nós honramos quem Deus está usando para nos abençoar, nós somos abençoados. Nós temos que parar com a mentalidade de só receber e temos que aprender a dar. Amém? Salmos 91, eu quero declarar aqui, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? E também, sábado, agora eu estarei anunciando uma das maiores campanhas do ano. Eu vou fazer 21 dias de oração e jejum. É um propósito que Deus colocou no meu coração.
E eu creio que vai movimentar muito as coisas. Porque tem muita gente que me acompanha que quer ter mais resultados na oração. E eu quero convidar você a experimentar algo. Nesse sábado, na live das 6 horas da manhã, eu vou já começar a divulgar esses 21 dias de oração. E vai ser uma grande bênção, eu creio nisso. Amém? E eu sei do poder da oração e do jejum. Então, convido você a conhecer essa direção que Deus deu. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, visita cada lar nesse momento, visita cada família. Oramos pela justiça de Deus agora, total e completa, que toda mentira, invenção, difamação, invenção, que toda ação contrária, que todo ataque de Satanás contra a vida dessa pessoa cesse completamente. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, sobre nossa família. Todo ataque contra nossos filhos, todo ataque contra a nossa vida, contra o nosso casamento. Nós repreendemos e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós. Toda arma forjada contra nós declaramos que não prosperará. E toda língua que ousar em juízo contra nós, nós a condenaremos. Declaramos que a mão do Senhor está sobre nós. A mão vitoriosa, a mão poderosa do Senhor está sobre nós. Livra-nos do mal, Jesus. Livra-nos da cilada de Satanás. Livra-nos do engano. E te pedimos, ó Deus, que a vida de Jesus, a presença de Jesus, se faça presente na nossa casa e na nossa família. E eu oro agora pela cura total e completa de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que tem o poder de curar. Eu declaro saúde sobre a tua vida. Que a unção de Deus desça sobre ti, que o jugo espiritual seja quebrado, que a opressão seja desfeita. Todo lugar que é pesado, todo lugar que está carregado de forças malignas, nós damos uma ordem: escuta aqui, mal. Pega tudo que você tem mandado contra a vida dessa pessoa e saia no nome de Jesus. Oramos por transformação na nossa mentalidade. A nossa mentalidade tem que ser a mentalidade do reino, tem que ser a mentalidade de Cristo. Oramos em nome de Jesus para que possamos crer que Deus faz milagres, crer na intervenção de Deus, crer que não existe impossíveis, crer que Ele pode todas as coisas. Jesus, nós cremos no sobrenatural. Libera a Tua glória sobre nós, libera Teu poder sobre nossas vidas e nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que sem o Senhor não somos nada. E pedimos, Pai, nos segura em Tuas mãos, a nós e a todos da nossa casa. Confiamos em Ti, entregamos tudo a Ti e pedimos resposta sobre cada pedido de oração. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus possa te abençoar poderosamente e ricamente. No nome de Jesus Cristo. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Paz.